Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos 20, 24. Foi o versículo que eu falei que é o versículo que a gente leva com a gente, né? E aí vocês vão entender um pouco o porquê disso, né? É um versículo que eu tinha muito comigo quando eu fui para o seminário lá em 2021, com 17 anos. Foi um versículo que eu falei, esse versículo eu preciso que me acompanhe, eu preciso ter ele na minha mente. E depois eu fui descobrir, né, quando eu conversar com a Giovana, pra gente namorar, eu descobri que ela também era o versículo que ela levou com ela no seminário. E aí agora que nós estamos nesse processo de casar, de ir para o Amazonas, a gente escolheu de novo esse versículo para estar com a gente, né? Então, abra sua Bíblia, Atos 20, 24. Vamos ler junto. O título que eu coloquei na pregação é A Nossa Maior Missão. Qual é a nossa maior missão enquanto cristãos, enquanto chamados, né? Agora nós somos chamados filhos de Deus, então o que de missão isso nos traz? Amém? Atos 20, 24 diz assim: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Quero começar falando sobre quem escreveu esse versículo. Foi Paulo. Quem escreveu não, né? Quem falou isso, quem escreveu foi Lucas. Mas quem falou isso foi Paulo. E o contexto que Paulo estava inserido aqui é muito importante para a gente entender essa frase dele. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. A partir do versículo 13, ele começa a se despedir, principalmente dos presbíteros, né? Mas provavelmente tinha algumas outras pessoas ali. Então ele começa a se despedir dessas pessoas. Ele passou um tempo ali e pregou o Evangelho. Então ele entendeu que estava na hora dele ir embora, de voltar para Jerusalém. A viagem vai ser bem longa até Jerusalém, mas ele vai chegar em Jerusalém. Ele está se despedindo dessas pessoas. Ele faz um discurso muito bonito. Convido você depois a ler o capítulo 20 inteiro. Então Paulo está se despedindo. E Paulo, na verdade, todos que estavam ali, Paulo e os presbíteros, sabiam que quando Paulo chegasse em Jerusalém, ele seria preso. Todos já tinham isso na mente, que não tinha muito mais para onde Paulo escapar, né? Assim como foi com Jesus, quando Jesus decidiu voltar para Jerusalém, ele sabia que ele não ia mais conseguir sair dali. Mais ou menos foi assim com Paulo também. Paulo já tinha esse entendimento, que a galera não gostava muito dele, que principalmente o Sinédrio, né, não estava gostando do que ele estava fazendo. Desde a sua conversão, na verdade, Paulo já começa a ser perseguido. Então ele sabia que essa decisão de ir até Jerusalém seria uma decisão sem volta, que ele não ia conseguir depois sair de Jerusalém ou ir para outro lugar, que não tinha mais para onde ele fugir. Mas mesmo assim ele decide: não, eu vou para Jerusalém, eu sei que é isso que o Senhor está mandando. Então ele decide. E de certa forma os presbíteros e a igreja de Éfeso também sabia disso. Se a gente for olhar para o versículo 37, do capítulo 20 mesmo, o versículo 37 fala assim: todos choraram muito e abraçavam e beijavam Paulo. No versículo 38 fala: o que mais entristecia é que ele nunca mais veriam a sua face, que eles nunca mais veriam Paulo. Então, era tamanho esse entendimento que Paulo ia para Jerusalém, iria ser preso, iria ser morto. Isso ainda demora alguns anos, né? Ele vai para Roma ainda depois. Mas a partir dali, Paulo é preso e a vida dele ele não consegue mais sair por aí plantando igrejas, né? Ele fica lá preso. E essas pessoas tinham um entendimento que nunca mais veriam Paulo. Paulo fala para elas, né? Eu estou indo para Jerusalém e vocês nunca mais vão ver a minha face. A gente nunca mais vai conseguir conversar, a gente nunca mais vai se ver. Então essas pessoas choram muito e Paulo se despede. E aí é muito interessante a gente pensar, né? Perfeito não, porque perfeito só Cristo, né? Mas a excelência do ministério de Paulo, a forma como Paulo fazia aquilo que ele fazia, plantava igrejas, realmente ministrava, porque as pessoas gostavam tanto de Paulo, tinham tanta afeição por ele, que choraram quando Paulo foi embora. Eles ficaram muito tristes ao ponto de chorar, porque nunca mais veriam Paulo. Imagina o que é isso, né? Você ter um pastor ou um líder na sua igreja e ele ensina tanto. Paulo, quando a gente lê as cartas de Paulo, até a gente leva uns tapas santos às vezes, né? Então imagina as pessoas que estavam na época. Então Paulo exortava as pessoas, exortava diretamente, mas elas entendiam que isso era amor de Paulo por elas. E era tanto amor que elas ficaram muito tristes quando Paulo foi embora. A igreja de Éfeso gostava muito de Paulo e principalmente do seu ministério. E agora, quando a gente olha para a vida de Paulo como um todo, nós conhecemos a história dele, quantas coisas Deus fez através da vida de Paulo. Praticamente metade do Novo Testamento, né? É Paulo que escreveu. Então, até os dias de hoje, a gente ainda consegue aprender com a vida de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor cruel da igreja de Cristo. Às vezes a gente tem um entendimento errado sobre isso, né? Que Paulo perseguia, mas ele não era tão bravo assim.
A Bíblia fala que é como uma fera feroz. Eu gosto muito de assistir documentário de animais, né? Alguém gosta também aqui? Assiste? É legal, né? É muito legal. Aí às vezes tem o leão correndo contra a zebra, né? Aí a zebra com 9 filhotes, aí você fala, não, foge zebra, foge. Aí a leoa tá com 8 filhotes em casa, precisam comer, não, vai leão, pega a zebra. Aí você fica nessa, não sabe para quem torcer, né? Mas assim vai lá o leão e pega a zebra, destroça a zebra em vários pedaços. Você fala, puxa, acho que era melhor a zebra ter fugido. A linguagem que a Bíblia fala sobre Paulo é mais ou menos isso também, uma fera feroz atrás da sua caça. Era esse Paulo perseguindo a igreja, ele matava mesmo, ele consentia com a morte. Paulo tinha sangue em suas mãos, ele era um perseguidor de Cristo mesmo. Paulo não brincava nisso, ele realmente matava os cristãos. E aí ele tem um encontro com Jesus que muda totalmente a vida dele. E aí, depois ele vira apóstolo e começa a pregar e vira o maior pregador do Novo Testamento. Ele planta diversas igrejas, ele escreve carta para diversas igrejas. Com certeza muitas vidas que estão lá no céu, muitas almas que chegaram no céu foram através da pregação de Paulo. Então, se tinha alguém que tinha uma vida exemplo para nós e para as pessoas da época, é Paulo. Acho que depois de Jesus, Paulo é um dos nossos maiores exemplos que nós temos na vida cristã. Tinha pecados, com certeza Paulo pecava, até porque a sua vida, né, passada fala isso, mas depois de que se converteu, Paulo continuou pecando, não deixou de pecar. Tinha os seus erros, tinha as suas falhas, mas foi um pregador, foi um ministro, foi um plantador de igreja, foi um missionário excelente no que fazia, tanto é que as pessoas choravam quando Paulo ia embora. Então, se tinha alguém que tinha uma vida exemplar, se tinha alguém que dava valor para a sua vida, esse alguém é Paulo, porque de fato ele tinha feito muitas coisas. Mas aqui nesse versículo ele parece não se importar nem um pouco com isso. Ele fala, não me importo e não considero a minha vida de valor algum. A minha vida não tem valor algum, eu não me importo com isso, com tudo isso que eu já fiz, tudo isso que aconteceu, o que eu fazia, o que eu deixei de fazer, não faz sentido nenhum para mim. E é muito interessante isso, porque não é a única vez que Paulo fala isso. Se você abrir essa Bíblia em Filipenses 1:21, Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá em Colossenses 1:24 ele fala, eu me alegro em meus sofrimentos. Esse doido, né? Paulo parecia doido, me alegrar no sofrimento, alegrar quando falta dinheiro, alegrar quando falta comida, alegrar quando alguém quer me matar, alegrar quando alguém me prende. É muito doido isso, né? 2 Coríntios 12:10, Paulo fala, eu me regozijo, eu me alegro, eu fico muito feliz nas minhas fraquezas, nos insultos, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo tinha esse entendimento com ele. Paulo pensava dessa forma, e não foi só aqui que ele falou isso para a igreja de Éfeso ver como ele era exemplar, não, porque diversas vezes Paulo fala isso, ele não só falava, mas ele vivia isso. Ele escreveu a carta da alegria, né, Filipenses, dentro da prisão, sem alegria alguma ali, e a prisão não é como a prisão de hoje, né? Bonitinha, tem parede, tem hora de pegar um sol, tem hora de comer. É a prisão daquela época, prisão ali de 50, 60, 70 depois de Cristo. Então não era uma prisão muito agradável de se estar, mas não fazia diferença nenhuma para Paulo, porque ele tinha Cristo, porque ele estava pregando sobre Cristo, porque ele tinha sido salvo, ele tinha sido transformado e agora tinha a oportunidade de transmitir isso para as outras pessoas. Então o que acontecia com ele, ou o que faltava, ou o que falavam para ele, não fazia diferença nenhuma para ele. Mas talvez uma pergunta que a gente não se faça é, por que ele tinha esse pensamento? Por que ele pensava assim? Tá, tudo bem, porque nós cristãos precisamos pensar assim, porque nós cristãos temos a Cristo. Tá bom, amém, é verdade. Mas por que Paulo vivia isso? Por que essa é a frase que define a vida de Paulo? Alguém que não dava valor para a vida dele, a não ser que fosse para pregar a palavra de Deus. Porque Paulo, em todo o seu ministério, toda a sua vida, o que ele fazia antes do encontro com Jesus, o que ele passou a fazer depois do encontro com Jesus, ele conseguiu entender, no meio de tudo isso, qual que foi a maior missão dada a ele por Jesus. Ele conseguiu entender qual foi o propósito dado a ele. Ele conseguiu entender o porquê que ele foi criado. Conseguiu entender o porquê que Deus permitiu ele matar tantos cristãos. Ele entendeu porque Deus permitiu, mesmo depois de salvo, ainda sofrer tanto. Paulo sabia que ia morrer. Paulo tinha certeza que seria morto. Mesmo assim, ele continuava amando Jesus. Porque ele entendeu que a missão dele era viver por Cristo, para Cristo e através de Cristo.
E essa é a nossa maior missão. Quando nós olhamos para a primeira parte, vai dar certo. Aí, quando nós olhamos para a primeira parte do versículo, onde Paulo fala: não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Essa frase é muito forte, porque Paulo está falando: ei, eu renuncio, eu abro a mão de tudo que for para mim mesmo. Eu não quero, eu não preciso. Paulo renuncia a si mesmo. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos, que para completar a obra de Cristo, para viver a vida para Cristo, para viver aquilo que Deus quer para a sua vida, o primeiro passo é renunciar a você mesmo. O primeiro passo é abrir mão de você mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, colocar Deus acima disso. Isso não significa que você não pode mais sonhar, não pode mais fazer planos, né? Eu estou sonhando agora com casar, né? O maior sonho da minha vida é casar, ter minha família. Não posso mais casar porque eu só posso viver para Deus agora. Não é isso. Provérbios vai falar que o coração do homem faz planos, né? No coração do homem nascem os planos, mas quem guia os seus passos é o Senhor. Então pode fazer planos, irmãos. Faça planos, se planeje, é importantíssimo. Cristão que não se planeja vai se perder. Nós precisamos de um planejamento. Algumas pessoas são mais sistemáticas que a outra, cada um tem o seu estilo, mas não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós esquecemos de Deus. Quando a gente faz um monte de planos, quando a gente planeja um monte de coisas, planeja toda a nossa vida, e Deus está sempre em segundo lugar, né? Ou quando não dá certo, aí eu corro para Deus, corro para a igreja, dou meu dízimo, oro, perdão, Senhor, agora eu vou fazer certo. Mas se for uma promessa vazia, se não for do seu coração, se não for uma decisão, não vai adiantar nada. 1 João 3,18, o 17, não lembro agora, perdão, mas eu acho que é o 18. Fala assim, João fala: filhinhos, amem, não só de boca, não só em palavras, mas amem em ação e em verdade. Então, amem a Cristo em ação e em verdade. Não fale, não só fale que você é cristão, não só fale que você ama a Cristo. Faça isso, ame a Cristo, viva Cristo. O primeiro passo que Paulo nos ensina para conseguir cumprir a nossa missão, para ter um ministério de excelência, e não é para isso também que a gente tem nosso ministério, né? Para alcançar uma excelência, para sermos uma igreja excelente. É claro que isso glorifica a Cristo, mas o nosso principal objetivo deve ser glorificar a Ele, né? E não ser reconhecido, mas para nós alcançarmos essa excelência ao Senhor, o primeiro passo é abrir mão de nós mesmos, é renunciar a nós mesmos. Deus nos chama para uma vida de renúncias, abrir mão. Seja seu emprego que você poderia receber mais, seja talvez um domingo em família, né? Não vou abrir mão do meu domingo em família, vou para a igreja. Seja um valor que sobrou no mês e você decide dar ele como dízimo, como fala. Atingiu 100% no último mês, né? A meta da igreja, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, não tem como um cristão não renunciar a si mesmo. Se existe algum cristão que não renunciou a si mesmo, existem duas coisas que podem estar acontecendo com ele. Ou ele conheceu a Cristo errado, ou ele está enganando a ele mesmo. Porque quando Cristo fala: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. O primeiro passo não é seguir a Jesus, o primeiro passo é negar você mesmo. É necessário uma vida de renúncias para conseguir fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. É necessário entender que Cristo é mais importante do que nós mesmos, do que o nosso conforto, do que o nosso dinheiro, enfim, seja aquilo que for que tenha reinado o seu coração. Nada vai preencher você eternamente, a não ser que seja Cristo. Momentaneamente pode te fazer muito bem. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? Porque na hora faz bem, na hora é bom, você se sente completo, mas não é eterno. O amor é a satisfação que Cristo pode te dar, o alívio e a leveza que Cristo pode te dar são eternos. A consciência limpa de saber que já teve alguém que morreu no seu lugar e agora não tem mais preço algum que eu precise pagar. Isso é eterno, isso dura para sempre, Cristo nunca vai tirar de você. Mas para obter isso, para obter as recompensas eternas que Cristo nos dá,
é necessário abrir mão de você mesmo. Não estou falando que é fácil também. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos. Aí as pessoas me perguntam, como foi para você, com 17 anos, sair de casa? Eu falei, foi fácil. Não pagava a conta, não comprava minha comida, não comprava minha roupa. Foi fácil, eu só saí e fui para o Pará. Não teve muita renúncia, né? Agora, se você for ver o Lucas e a Tati, já foram casados, né? Então, é outra história. Mas para mim, eu só fui, né? Aí quando eu cheguei lá, sim, aí outros desafios, outras coisas, longe da família, né? Mas é necessário renunciar. Às vezes até algum plano, né? Meu plano de vida é esse. Amém. Mas você já perguntou para Deus se é o que Ele quer para você? Ou se Ele quer que você passe a vida inteira lá no Amazonas, né? Lá no meio dos ribeirinhos, ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber que você existe, mas pessoas vão conhecer a Cristo através da sua vida. É necessário fazer a pergunta: nós estamos agradando a Deus? Hoje em dia, não estou falando mal da psicologia, tá bom? Ela usada corretamente, biblicamente, é uma ótima ferramenta, mas a pergunta que faz, né? Você é feliz? Hoje, acho que é a pergunta que mais fazem hoje, né? Você é feliz? O que você faz te deixa feliz? Com quem você anda te faz feliz? Mas a pergunta que nós, como cristãos, temos que fazer é se Deus está feliz. O que eu faço deixa Deus feliz. O que eu falo, o que eu visto, o que eu como, aonde eu vou, deixa Deus feliz. Ah, é porque eu não gosto. Porque o irmão faz um café com muito açúcar. Então, tudo bem. Tudo bem. Faz um sacrifício, né? Toma um açúcar a mais. Ah, porque o pastor faz isso. Tudo bem. Conversa, né? Se entende, mas você foi chamado para viver para Cristo. O irmão do seu lado não foi chamado para agradar o que você quer ou o que você não quer. Ele foi chamado para servir a Cristo. E servir uns aos outros, sim. Amar uns aos outros, sim. Mas essa igreja aqui não existe para satisfazer o nosso ego. Não existe para satisfazer aquilo que a gente quer ou não. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para glorificar a Cristo, custe isso que custar. No exemplo de Paulo, custou a própria vida dele. Eu acho que nós ainda estamos no lucro, né? Ainda não custa a nossa vida aqui no Brasil seguir a Cristo. Quando nós olhamos para a segunda parte desse versículo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério. Paulo usou esses termos algumas outras vezes também. Mas então, a vida de Paulo não faz sentido nenhum, a não ser que ele termine a corrida e complete o ministério. Então, o porquê, né, que a gente tem que renunciar de tantas coisas? Por que a gente tem que abrir mão de tantas coisas? Por que a vida do crente parece uma eterna sofrência, né? Meu Deus, o crente só sofre, né? Toma daqui, toma dali, perde isso, larga a mão disso, meu Deus do céu. Porque a gente entende, ou pelo menos deveria entender, que a nossa missão é essa: terminar a corrida que nos foi dada, terminar a missão que nos foi dada. E aí, algo que eu fui entender só no seminário, que eu queria muito ter entendido antes. Essa água é para mim? Obrigado. Obrigado. Eu demorei muito para entender e queria ter entendido antes que a missão de Cristo, a missão que Ele nos deu, Atos 1:8, Mateus 28:20, de ir e pregar o Evangelho, ele é um privilégio. Porque nós, como pecadores, nós, como traidores, lá no Jardim do Éden, nós, como filhos rebeldes, tenta pensar em alguma coisa boa que você fez para Deus aí, que veio de você mesmo, não que o Espírito Santo te ajudou, que não vai, aí fica fácil, mas que partiu de você mesmo, do seu coração. Difícil, né? E aí Deus, como um pai que ama, e aí quem é pai levanta a mão aqui? Às vezes é necessário disciplinar o filho, né? A própria Bíblia fala, né? O pai que ama disciplina seu filho. E aí eu fico imaginando Deus lá no céu, a sua majestade. Ele olha pra gente e nos dá esse presente de ir e pregar o Evangelho. Ele não
tinha necessidade alguma de fazer isso. Deus não precisa da gente para completar a missão dele. Deus não depende da nossa obra. Mas mesmo assim, Ele vem, nos chama e nos convida a fazer parte disso. Mesmo a gente não merecendo. A missão que Cristo nos deu é um privilégio. Você poder fazer parte disso é um privilégio. Que poucos entendem. Porque se todo mundo entendesse isso, não faltava trabalhador na seara, né? Não faltava gente no campo, não faltava pastor na serra, não faltava pastor no Rio Grande do Sul. Não tinha gente que conhecia Cristo, na verdade. Talvez Cristo já tivesse até voltado. A gente não entende que completar a missão que Ele nos confiou é um privilégio, é um presente. Porque Ele não precisava disso. Mas Ele nos convida a fazer parte daquilo que Ele tem feito no mundo. De diversas formas, né? Indo. E não precisa ser lá no Amazonas, não, tá? Eu que fui um pouquinho mais doido e quis ir tão longe assim. Mas na sua casa mesmo, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola. Todos nós somos missionários e somos chamados a fazer missões. Somos chamados a terminar a corrida que nos foi dada. A partir do momento que você fala, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, único e suficiente, a partir disso você está falando, eu quero essa missão, eu faço parte dessa missão. E aí quando você chegar lá no céu, a Bíblia fala que vai ser cobrado. Completou a corrida, terminou a missão que eu te dei. Ou sim ou não. Não tem meio termo com Jesus, não. Não tem espaço para explicação lá no céu. Ou você completa a missão que Ele te deu, ou você não completa a missão que Ele te deu. E talvez se nós avaliarmos a nossa vida como ela está hoje, a nossa resposta possa nos deixar um pouco tristes e desanimados. Porque a gente ainda faz muito pouco perto do que Deus nos pediu para fazer. Muito pouco com aquilo que nós temos para fazer. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho como fazer, não tenho o ensino, não tenho as ferramentas. Tem. Para de dar desculpas para as coisas de Deus. Se Deus te chamou, a gente estava conversando no início do culto com o irmão. Se Deus te chamou, se Deus te deu a missão, é porque Ele vai fazer dar certo. Vai dar o recurso necessário, vai dar o entendimento necessário, vai dar os dons necessários. Porque se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você pode fazer isso, através dEle, obviamente. Mas nós precisamos completar a missão que foi confiada para a gente, mesmo a gente não merecendo. A gente vai participar da ceia hoje. Deus nos convida para participar da ceia junto com Ele. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos comunhão alguma com o Senhor, nós não fizemos nada para merecer isso. Mas Ele enviou o Seu Filho. Seu Filho morreu por nós, para que a gente pudesse chegar até Ele novamente. E através dele mesmo, poder completar a missão. Então perceba que é tudo Ele que faz. Ele nos perdoou, Ele enviou Jesus, e Jesus morreu por nós, e enviou o Espírito Santo faz através de nós. Mesmo assim a gente diz que é difícil pregar o Evangelho, que eu não consigo pregar o Evangelho. Você não consegue renunciar a si mesmo e ouvir a voz de Deus. É isso que a gente não consegue fazer. Abrir mão de nós mesmos. E Paulo fala uma naturalidade, né? Dá uma inveja santa de Paulo, né? Não me importa, nem considero a minha vida de valor algum. Então somente, só isso que eu quero, não quero mais nada, eu só quero terminar a corrida e completar o ministério que Cristo nos deu. É quando nós vamos para a última parte. Saiu aí, se puder botar de novo. Pode botar no último slide, por favor. Eu não me dei muito bem com o controle. Mas quando nós olhamos para a última parte, Paulo fala: testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é o objetivo de Paulo. Quando Paulo renuncia a si mesmo, pode passar lá para o último slide, por favor. Isso, obrigado. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
quando Paulo renuncia a si mesmo, quando Paulo fala que ele quer completar a missão que foi dada a ele está falando disso, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É para isso que Paulo foi criado, é para isso que a vida de Paulo foi mantida por muito tempo, e além disso, é para isso que você foi criado, é para isso que você está aqui hoje, é para isso que ainda sopra o fôlego de vida em você, para que isso seja feito através da sua vida, para que através da sua vida você possa testemunhar do Evangelho da graça de Deus, testemunhar aquilo que Cristo um dia fez na sua vida. Eu não conheço vocês só, minha família, o Lucas e a Tati, que são minha família também, mas mesmo assim não conheço a fundo, né? Mas os irmãos, não sei quais são as dificuldades que vocês enfrentam, não sei quais são os desafios, quais pecados que os irmãos lutam contra, não sei. Eu sei que tem desafio, sei que tem pecado. Mas o que Cristo nos garante, o que Paulo nos garante aqui, é que mesmo assim, mesmo você sendo quem você é, mesmo você sendo como você é, ainda assim Cristo confia em ti para testemunhar do Evangelho dele. Mesmo assim, Deus não pensou duas vezes antes de mandar Jesus para morrer por você. Mesmo assim, lá na cruz, Cristo em momento algum parou para pensar e falou: eu estou aqui, vão me crucificar, vão zombar de mim, vão me bater. Sabe que vale a pena morrer por aquela pessoa lá, pelo Bruno? Vai errar tanto ainda? Será que vale a pena fazer tudo isso aqui? Nem passou isso pela cabeça de Cristo. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia fala que nós fomos chamados, escolhidos antes mesmo do haja luz. A Bíblia nos fala que Cristo decidiu morrer por você antes mesmo do seu tataravô existir. Ele já tinha escolhido você. E não porque você merece, não porque você é especial, mas porque Ele tem uma missão para você. Então, quando Cristo estava lá crucificado, Ele deve ter pensado: sim, vale a pena. Vale a pena entregar meu corpo, vale a pena entregar meu sangue. Porque o meu nome vai ser glorificado através disso. O nome de Deus vai ser glorificado através disso. Pessoas vão ser salvas do pecado, pessoas vão ser salvas da escravidão da morte pelo meu sangue. E aí, quando nós viemos toda a história, paramos aqui em 2025, crentes acomodados, crentes que sentam na cadeira de domingo em domingo, na quarta-feira às vezes, não sei quando se tem programação da semana aqui. Cristo já me salvou, não preciso fazer mais nada, eu já estou salvo, está consumado, amém? Misericórdia. Está consumado, o sangue de Cristo já foi vertido, você está salvo se você realmente reconhece Ele como Salvador. Mas tem além, tem mais coisa para ser feita. Tem pessoas que ainda não foram salvas, tem pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus, tem pessoas hoje morrendo, indo para o inferno. O inferno é real, tá, irmãos? Ele existe. O inferno, ele é a ausência total da presença de Deus. E tem pessoas indo para lá, tem pessoas morrendo sem conhecer a Cristo, porque eu e você ficamos sentados na cadeira e não completamos a missão que nos foi dada. Tem pessoas morrendo porque eu e você já fomos salvos, então agora eu posso relaxar. Porque domingo meu time joga, então está tudo bem, vai faltar esse culto. Quarta-feira tem Grenal, então vou ficar em casa. Ou porque o dia no trabalho foi muito cansativo. Será que foi mais cansativo do que Cristo na cruz? Quem sofreu mais? Você no trabalho hoje ou Cristo na cruz? É até covardia por essa comparação. Será mesmo que a sua vida tem tanto valor assim? Será mesmo que a gente tem tanto valor? Será que a gente importa tanto assim?
para nos colocarmos acima do que Cristo fez na cruz? Será que em mim tem algo de bom tão valioso que eu posso faltar ao culto quando eu quero? Se há algo de valor em você, se há algo de bom em você, é Cristo Jesus te restaurando, te transformando. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Nada além disso de bom há em nós. E quando a gente olha para essa frase de Paulo, se despedindo da igreja, sabendo que ele iria ser preso, ser morto, sabendo que ele nunca mais veria aqueles irmãos, quando a gente vê os irmãos chorando porque nunca mais veriam Paulo, quando a gente vê esses presbíteros, provavelmente homens muito bem instruídos, chorando porque Paulo ia embora, a gente percebe que vale a pena o esforço pelo Evangelho. Quando eu olho para esse versículo, eu fico imaginando quando Paulo foi embora, o quão animados os presbíteros ficaram de continuar aquilo que Paulo tinha feito. O legado que Paulo deixou para essa igreja, o ensinamento que Paulo deixou para essa igreja. O que você tem deixado para as pessoas que têm contato com você, que trabalham com você, que moram com você, que estão na igreja? A pergunta que eu me faço, né? Quando eu for embora agora, né? O que eu vou deixar para as pessoas aqui? Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que tudo que Jesus fez valeu a pena. E quando a gente olha para as nossas vidas transformadas e regeneradas, valeu a pena o sacrifício. Não para que eu fosse salvo, mas para que o nome dele fosse proclamado entre todas as nações. Você não foi salvo porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Pode ter, amém? Mas você foi salvo para que outras pessoas também pudessem conhecer a Cristo através de sua vida. E essa é a nossa maior missão. Nós não somos voluntários, irmãos. Nós somos chamados, nós somos convocados por Cristo. O nosso trabalho na igreja, o nosso trabalho nos acampamentos, não é um trabalho voluntário. A gente faz isso porque nós somos chamados por Cristo. Aí você vai para lá e não vai receber nada. Isso mesmo, não faz sentido, não faz. Eu sei que não faz. Mas é para isso que eu fui escolhido, é para isso que eu fui liberto do pecado e da morte. Amar e viver para Cristo é uma decisão, é uma escolha. O amor é uma escolha. Se você não decidir amar a Cristo, você não vai conseguir viver o Evangelho de verdade. Não rejeite o chamado de Cristo. Não rejeite aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele escolheu para você antes mesmo de você nascer, ainda quando você era um pecador. Não rejeite esse chamado. Entregue seu coração por completo. Formata, né? Tira tudo que tem nele e coloca Cristo. Aí a partir daí você começa a colocar as outras coisas. Ore. Como eu posso, né, amar as pessoas? Ore. Seus filhos, seus amigos, seus pais, seus irmãos, por missionários. Ore. Se necessário, vá também. Mas não só até o Amazonas. Do outro lado da rua, dentro da sua própria casa. Não hesite. Não pense duas vezes em compartilhar o amor que salvou a sua vida. Não fica pensando se vale a pena. Porque se esse amor foi capaz de salvar a sua vida, então vale a pena compartilhar ele para as outras pessoas. No momento de ceia sempre tem um momento de reflexão, que você possa realmente refletir se essa missão que foi dada a você, a maior missão que foi dada a você, como você tem encarado isso? Se você realmente tem se dedicado a isso. Se a gente pode falar que nosso pensamento é igual ao de Paulo, né? Não me importa, não considero nada.
minha vida não faz sentido nenhum, a não ser pregar o Evangelho. Será que a gente pode falar isso? Ame ao Senhor, ame a Cristo, entregue seu coração por completo a Cristo, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Não o que você quer, mas o que você precisa. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu hoje aqui. Cantamos, louvamos ao Senhor, tivemos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Que assim como nós cantamos, a gente possa viver uma vida saciados, sem sede, porque a água eterna, a fonte de água viva jorra em nós. Porque agora não temos mais necessidade, não temos mais sede, não temos mais fome, porque o Senhor nos alimenta e o Senhor nos mantém. Que nós possamos, Pai, entender a maior missão que o Senhor nos deu, que é testemunhar do Evangelho da graça. O amor que um dia nos salvou, o amor que um dia nos alcançou, que a gente possa compartilhar Ele, para que mais pessoas conheçam a Cristo, e não para nós mesmos, não para que nós sejamos conhecidos, mas para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja conhecido. Nos ajude, Pai, a entregar nosso coração por completo. Nos ajude a abrir mão daquilo que ainda nos prende de cumprir a nossa missão. Nos ajude a nos livrar daquilo que ainda nos afasta do Senhor. Nos ajude a entender que nada faz sentido, nada tem importância, nada tem propósito, se não for para glorificar o Senhor e fazer o seu nome conhecido. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos que estão se dedicando, espalhando o amor de Cristo. Obrigado pela vida de cada um e que o Senhor seja conhecido através da vida deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.